Caminhar firme é o nosso tema. Pastor, por que a gente vai compartilhar essa palavra nesta manhã sobre caminhar firme? Uma vez que já tantas vezes compartilhamos sobre a caminhada, aqui mesmo, né, no ano de 2020, 2019, nessa luta toda que nós estamos empreendendo aí em nossas famílias, com os nossos amigos, sobre essa grave doença, Covid-19. E eu estava até comentando com uma das nossas irmãs aqui do staff hoje, que não é só essa doença que está aí. A maioria das pessoas acha que, a doutora Ana Raquel está ali, né, só tem Covid hoje, mas não tem. Continua as outras, né? Por exemplo, a gripe H1N1 está aí. E está disponibilizado para todas as pessoas, todo cidadão brasileiro, vacinação contra a gripe H1N1. Vocês sabiam disso? É só você se inscrever, todos os cidadãos brasileiros, crianças de 0 a 6 anos, e acima de 15 anos, só esse intervalo que ainda não começou a vacinação de H1N1, entre os 6 e os 14. Mas o restante, é só você entrar num site aí de qualquer prefeitura da Grande Vitória e se inscrever lá e vacinar. Eu mesmo e a Hélida fomos vacinar lá perto da rodoviária. Sexta-feira, pastor Hélida? Sábado, nós fomos lá vacinar. Porque sexta-feira, porque as doenças continuam. O câncer continua. Sarampo, varíola, mais um monte de troço aí, se não vacinar, continua. Diz que estão erradicados no Brasil, mas se você for para alguns lugares, você pega febre amarela, vai para o interior, tem que vacinar de febre amarela. Vacinação, irmãos, é importantíssima para combater essas enfermidades virais, e você deve se cuidar. A mesma sorte é com relação à Covid-19. Tendo condição de vacinar, vacina. Se chegou a sua idade, vacina. Por que o pastor está falando isso, gente? Porque, lamentavelmente, tem muita gente acreditando em boatos de que vacina vai colocar um chip em você, vai colocar um código genético, e alguns dizem até que vai virar jacaré. Não existe isso, irmãos. Se tem uma coisa perniciosa para a nossa vida, não é nada disso, é o diabo. Esse sim, nós temos que repreender. E só essa casta não sai senão com jejum e oração. Aí sim, esse é terrível. Mas enquanto Deus está dando condições aos homens, sabedoria para vacinação, faça isso. Eu estou falando isso aqui, é um serviço social que vai aí para a internet, vai com você e sua família, fala para os seus entes queridos, porque nós precisamos, irmãos, orar, mas precisamos fazer a parte que Deus nos dá e diminuir o número de mortes neste país. Não dá para aceitarmos ficar com 1.500, 1.600, 2.000, e até chegou aqui 3.000 mortos por dia, misericórdia. O Senhor não nos fez para morrer, Ele nos fez para viver eternamente. E durante esse tempo de pavor, exatamente aquilo que não podia acontecer, tem acontecido. Pessoas têm decaído da presença de Deus, diminuído a sua ação no reino de Deus, aonde temos vida eterna. João 3,16, por medo da morte. Só que o medo da morte, como estamos dizendo aqui, é um medo fictício. É um medo da morte enquanto está no reino de Deus, enquanto está na igreja. E é aqui que tem vida. E é na caminhada em Deus que nós temos a vida. João 3,16, acabei de citar, vocês sabem o teor do versículo, não é? Sim ou não? Porque Deus, o quê? Amou o mundo de uma maneira tal, não é? A palavra seria incomensurável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A vida está no Senhor. Mas o caminhar firme nesse tempo de isolamento físico, essa é a palavra correta, isolamento físico. Isolamento físico é o quê? As pessoas se afastaram umas das outras, mas não deveriam ter se afastado de comunicação. E aí o que substituiu a comunicação entre as pessoas?
TikTok, Facebook, Instagram. Facebook agora já está até ultrapassado, né? E tantas redes sociais que surgiram aí. E são essas comunicações fluidas, sem conteúdo. As pessoas buscando ser, de alguma forma, influencer na internet para oferir algum ganho para suprir as suas demandas pessoais, financeiras, não é? Se tornando coaching, dando informação sobre empresa. Gente, tem coisas engraçadas que a gente vê na internet, não é? Pessoas que não têm nenhuma qualificação para dar sugestões na vida das outras pessoas, estão lá. E as pessoas acham bonito isso. E aí todas as influenciações que dão são a respeito do mundo e suas manifestações, inclusive incentivando as pessoas a caminhar no caminho largo, a viver conforme a si mesmos, sem ouvir Deus. E aqueles que estão envoltos nisso acabam se esvaziando do reino de Deus e entrando nessas coisas. Discussões políticas intermináveis, discussões de comportamento. Em pessoas, irmãos, que inclusive pegam as nossas mensagens e abrem lives e começam a ensinar como se fossem capazes de ensinar na rede social aquilo que tem aprendido de nós. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus até falou assim: quem não é contra nós é por nós. Que deixem que falem. Mas é o que a internet está mostrando, é o que ela está dando. Mas nós precisamos de vida. E quando falamos de vida aqui, é prática. Uma vida realmente ligada ao do Senhor. Essa semana o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito disso. De que adianta termos bastante teoria. Algum tempo atrás, até numa Líderes de Vitória, eu falei sobre isso, né? Que nós tenhamos muita teoria, mas uma excelente prática é o que nós precisamos. E quando se trata da prática no reino de Deus, muitos têm ficado aquém da excelência. E a palavra de Deus fala que nós temos que fazer essas coisas com zelo. E é sobre essa caminhada firme, essa caminhada zelosa, essa caminhada de excelência, que nós precisamos no reino de Deus manifestar no Senhor. Não dá para andar mais ou menos. Na quinta-feira mesmo compartilhei sobre isso. Não tem como você andar no caminho estreito e andar no caminho largo, são antagônicos. Um vai em direção ao Senhor, a vida eterna, é com Cristo que se caminha. O outro você caminha com quem você quiser, até mesmo com o diabo ou sozinho, não importa. Ele é largo, cabe tudo. Agora, não dá para decidir estar nos dois. Um vai para o norte, outro vai para o sul, por assim dizer. Então, quando Jesus fala aqui, em Lucas capítulo 9, dos versos 57 até o 62, ele é inquirido acerca de como segui-lo, como caminhar com ele. Pois alguém auferiu uma frase muito importante, e muita gente faz isso: Senhor, eu vou te seguir para toda a minha vida. Inclusive lideranças que estão nos deixando neste tempo agora. Irmãos, quando eu falo liderança, não é só da Igreja Vitória, não. Eu conheço hoje pastores que fecharam igrejas e disseram: não quero mais saber disso. Estou decepcionado. Alguns eu conheço. Qual foi a decepção desses homens que eram pessoas maravilhosas em Deus? Decepção com as pessoas que os abandonaram, tiveram que fechar seus templos, estão endividados, deixaram de dizimar. Eram pessoas que diziam para eles assim: ó, estou com você por onde você for. Mas na hora que entrou a pandemia, abandonou a liderança. Quantos nos abandonaram aqui? Você sabe aí os nomes. Pessoas, olha, fantásticas, mas na hora da provação, não conseguiram permanecer. E nós temos que tomar cuidado para que nós também não caiamos nisso. Ou venhamos a ser seduzidos
por nosso egoísmo, para acharmos que a forma como estamos decidindo é a melhor. Não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que é o melhor para a nossa vida. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Se não vivermos essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós vamos também cair neste erro. E fala você da palavra, isso não é de agora. Olha o que nós acabamos de ler nas Escrituras em Lucas 9, dos versos 57 e 62. A pessoa afirmou para Jesus: olha, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas casas, têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem casa. Se você está vindo atrás de casa, vem no lugar errado. Se você está vindo no lugar de aconchego, vem no lugar errado. Nós não estamos aqui para aconchego, nós não estamos aqui para casa, nós estamos aqui para ganhar o mundo para Deus, e isso é uma guerra contra o império das trevas. Jesus bem sabia para onde ele ia para a cruz, e quando chegasse o lugar, o horário da cruz, as coisas seriam difíceis. Tanto é que nós conhecemos que no momento da cruz, quem é que estava com Jesus? Ninguém. Mal o apóstolo João, que entrou na casa de Caifás, que ficou por perto com a mãe de Jesus, mas os outros todos evadiram-se. No Evangelho de Marcos tem uma expressão que diz lá na palavra de Deus, que inclusive um deles, que é o próprio escritor, João Marcos, saiu de tal forma correndo, ele estava dormindo, não é? Que fala que ele saiu nu, mas ele saiu com aquela roupa de baixo, não é? Porque ele estava deitado, dormindo, enquanto Jesus estava orando, suando gotas de sangue. Pedro: Senhor, estou pronto para estar com o Senhor. Olha o que Pedro diz: para viver ou morrer. Meu Deus, me ajuda a não cair nessa, Senhor, de fazer uma promessa mentirosa para Ti. É isso. Quanta gente tem mentido para Deus, promessas vazias, mentirosas. Que Deus cuide para que nessa manhã o Espírito Santo te ajude a que não seja a sua. Estou pronto, diz Pedro. Jesus falou: olha, poucos dias atrás compartilhei isso aqui na mensagem. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: antes que o galo cante 3 vezes. Não, irmãos, é antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo teve que cantar 3 vezes, né? Não, a palavra de Deus fala que Pedro negou 3 vezes antes que o galo cantar. Então temos que nos alinhar à palavra, prestar atenção das nuances pequenas das coisas, para não cair no mesmo erro. Então nós precisamos caminhar firme, é um dos cuidados da fé, ou na fé, caminhar firme. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Paulo falando a Timóteo: atenta para ti mesmo e para a doutrina. Meu amado, minha irmã, não é errado você cuidar de si. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, mas cuidar um cuidado espiritual. Oração, palavra, jejum, estada no círculo do reino de Deus. Como igreja, nós somos os membros individualmente, com Cristo o cabeça, nós somos corpo. Não existe vida espiritual fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não estou falando da instituição, estou falando do relacionamento, da unidade, da comunhão. Poucos dias atrás, uma pessoa de liderança que era conosco falou assim: pastor, eu não vou sair da igreja, só não vou vir mais. Eu falei: não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Se você não vem mais é porque você saiu. Só existe igreja na relação, na unidade. É na unidade que o óleo precioso, que a unção do Espírito desce sobre a cabeça. Ou seja, olha, a vinda dele é da cabeça para o restante do corpo. Quem não está no corpo está sem cabeça. E só existe
uma coisa que anda sem cabeça é fantasma. É o negócio da mula sem cabeça, não é? Igual eu gosto de brincar aí da mãozinha da família Adams. Quem vê um negócio desse sai correndo. Alguém já viu uma mão andando sozinha por aí? A não ser no filme? Não é um espanto? Alguém já viu algum animal andando sem cabeça? Levanta a mão aí. Eu já vi. É terrível, irmão. Minha mãe não gosta que conta isso não, mas ela não sabia matar galinha. Glória a Deus que ela não está aqui de manhã, ela está assistindo lá, ela vai ficar brava comigo por lá mesmo. E ela, uma vez foi cortar uma galinha lá em casa, que a gente tinha um galinheirozinho improvisado no quintal, e ela decepou o pescoço da galinha e enfiou a galinha dentro da água quente. Ela fala que não é desse jeito não, mas foi desse jeito que eu vi. E quando ela enfiou a galinha na água quente, num tonel lá, num balde, não sei o que era lá que estava esquentando, a galinha soltou da mão dela e saiu correndo sem cabeça. Pensa lá em casa, tinha uns 10 meninos mais ou menos no quintal, porque eram os filhos dela, mais meus primos, todo mundo, não é? E ela, pega a galinha, pelo amor de Deus, pega a galinha? O que, meu irmão? Eu acho que eu corri uns 500 metros de distância. Galinha sem cabeça, misericórdia, não é? Mas quem não sabe fazer as coisas faz desse jeito. E aí o que eu estou querendo dizer para você? Quem não sabe, não entende a vida espiritual, sai por aí igual uma galinha sem cabeça. E eu lembro até hoje como ela corria assim, ó, o pescoço batendo de um lado para o outro assim, ó, sem saber para onde ia. E enquanto ela correu para lá, a gente vadiu todo para cá. Duas coisas que eu quero ensinar com você nisso aqui. Primeiro, quem está sem cabeça não tem rumo. Está morto. Porque ela correu algum tempo sem cabeça e caiu lá e morreu mesmo, de verdade. Depois, pensa se nós não comemos a galinha. Ninguém nem lembrou que a galinha correu. Aquele monte de menino em casa, ainda ficamos brigando pelo melhor pedaço. Não é? Enquanto ela correu, problema dela. É a mesma coisa que acontece quem sai do reino de Deus, queridos. Sai batendo cabeça por aí, depois que morre, ninguém está nem... Ó. Sabe o que as pessoas falam por aqueles que desviaram e estão indo para a perdição eterna, aqueles que não têm amor? É a seguinte forma, fazer o quê? Estava aqui com a gente, não quis mais. É ou não é assim? Nós estávamos juntos, abandonou a gente. E se não tivermos, queridos, aquela visão espiritual de que o Senhor Deus pode resgatar, mas para resgatar um pródigo, ele precisa tomar uma decisão de volta, nós não vamos esperar a volta, nós não vamos ser igual o pai, orando para que ele volte. E o pai ficou lá, o pai do pródigo ficou lá, né, olhando, esperando a volta do filho. E quando ele voltou, recebeu. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque tem pessoa que fala assim, eu queria voltar. Aí, né, a gente não dá nenhuma força para voltar. Pensamos assim, essa pessoa já nos deu tanto trabalho, já desconsiderou tanta coisa, não volta para cá não. E sabe uma coisa, querido, se ele não voltar para a mesma casa, ele não volta para casa nenhuma, porque ele não tem casa. Pensa nisso. Ele não tem casa. A única casa que ele conhece é a casa onde viveu, recebeu vida, tratamento, ele não conhece outra. Ele pode ir para outro lugar, mas nunca será a sua casa. Isso é muito importante para entendermos isso, né? E aí nós precisamos ajudar. Se vier, porque o pródigo precisa voltar, a gente vai estar de braços abertos para receber. Mas outra coisa que nós aprendemos com relação a essa situação da galinha sem cabeça que sai correndo para lá, é que todos correm dela. E eu repito, todos. Uma pessoa descabeçada, ou seja, sem cabeça, sem equilíbrio, ninguém quer ficar por perto, porque é prejuízo. Você faria negócio com uma pessoa que não tem equilíbrio? Jamais. Você venderia para uma pessoa que não tem nome para pagar? Jamais. Você que tem negócio, consulta o SPC, o Serasa, não vende. Não tem garantia? Não vende. Todos correm, todos abandonam. E é esse mesmo o interesse de Satanás com aquele que sai do reino de Deus e perde a cabeça. Ele incute que são os abandonados. Não é? Não foram eles que abandonaram, eles foram abandonados. O diabo coloca na cabeça das pessoas que não têm uma caminhada firme de que eles são os rejeitados e que não rejeitam. Quanta gente nós temos ajudado, queridos, e depois não tem nenhuma guarda, nem na memória de tantas coisas que foram feitas.
Nós mesmos aqui trabalhamos tanto por pessoas, levamos em casa, buscamos, demos comida, demos abrigo, casa. Olha, nós já montamos casa para as pessoas. Mas não lembram? Lembram em algum momento de alguma visão distorcida a nosso respeito com relação às falhas? Se formos olhar isso, nós nunca ajudaremos ninguém. Mas Jesus não olhou isso. Sabe por quê? No momento que ele estava na cruz, todos o abandonaram. E ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Eu estava avaliando essa frase e pensei em Jesus na cruz quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Até o Pai teve que se afastar dele por causa do pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando tomamos decisão pelo pecado, se afasta de nós, porque ele não pode com o que é sujo. Jesus decidiu se tornar pecado por nós. Hoje, não temos mais esse afastamento, porque Jesus já pagou esse preço. Nós só precisamos da firme decisão de continuar caminhando firme, apesar de nossas falhas, apesar de nossos pés trôpegos. Podemos continuar caminhando porque Ele já carregou todo o abandono por nós. Com toda a nossa falha e toda a nossa miséria, podemos continuar no reino de Deus apesar de nós. Porque Ele pagou o preço do abandono e continua a nos amar desta forma. Agora, eu preciso pelo menos um mínimo de esforço. Um mínimo de esforço de escravizar-me a mim mesmo, no sentido de dominar-me. Como diz o apóstolo Paulo: esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, ou seja, eu escravizo o meu corpo ao domínio da minha mente. Para quê? Para não ser reprovado. É um esforço. Precisamos nos esforçar, amados. E nos esforçar é buscar sempre. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 55, verso 6: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Tem outra tradução que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É um mínimo de esforço que nós precisamos buscar o Senhor. E não dá para buscar quando dá. Não dá para buscar quando sobra tempo. Eu gostaria que levantasse a mão aí, quem sobra tempo na vida? Quem está com tempo livre? Tempo livre, solto. Todos nós vamos dizer que não temos tempo livre e solto. Será que não? Na verdade, quer dizer que nem no nosso tempo livre a gente não busca o Senhor. É preciso esforço. E sabe qual é o tempo livre que você tem? Quando você senta à frente de uma TV, você deita no sofá, deita no tapete da sua sala, assiste um jogo, joga um videogame, porque tem gente que joga videogame. Tempo livre. Eu não falo que tempo livre, por exemplo, a pessoa lê um livro, não é um tempo livre, é um investimento. Principalmente ler a Bíblia. Ler qualquer livro é investimento. Se você estiver na televisão assistindo um documentário, você está investindo em você. Agora, filmes, comédia, novela, desenho animado, não é? Eu gosto muito de caça-palavras. Não tem aqueles negocinhos de caça-palavras? Não é? Eu tenho lá, quando eu estou em algum lugar e tem esses caça-palavras bíblicos, de médio para cima, eu costumo procurar, para aprender as coisas. Até isso eu não considero que você esteja perdendo tempo. Mas tem gente que perde tempo no Instagram, TikTok, misericórdia. Irmãos, existe um estudo: TikTok é uma arma chinesa, desculpa aí os chineses, contra o Ocidente. Pode falar que isso é fake news, mas está lá na internet isso. Escravizar a mente dos jovens para não pensar, tomar tempo.
E aí, enquanto você está ali, várias propagandas na sua cabeça, e enquanto você está ali olhando cada um videozinho daquele, tem gente colocando dinheiro no bolso, milhões e milhões de dólares. Misericórdia. Perdendo tempo. Buscar sempre o Senhor, irmãos, em todo o tempo. A palavra de Deus fala com relação à comunicação do Senhor. Deus é que tem que ser a tempo e fora de tempo, ou seja, até quando você não tem tempo. Então nós precisamos fazer o tempo. A palavra de Deus fala em João capítulo 4, verso 23, que os adoradores do Senhor buscarão o Senhor em espírito e em verdade. Se há a expressão que lá os adoradores buscarão em espírito e em verdade, é porque tem gente que busca na carne e busca em mentira. Ou seja, busca na carne e busca em hipocrisia. Com outras motivações. E realmente existe. Tem gente que vem para o reino de Deus, queridos, com uma motivação, por exemplo, de receber uma cura simplesmente. Ou de uma resposta em um casamento. É igual uma questão de ir a uma necromante, ou uma cartomante, ou ver a sua vida na água, leitura por hidromancia. É a mesma coisa. Se chama feitiçaria. Eu venho no reino de Deus porque eu preciso curar. Depois que eu curei, amém. Eu venho no reino de Deus porque eu preciso acertar meu casamento. Isso pode ser acertado na macumbaria, em qualquer lugar. Basta a pessoa querer. Não é verdade? Pode. O diabo pode fazer isso por engano. E aí, por isso que tem muita gente que vai na macumbaria e é curada. Tem muita gente que vai no catolicismo lá e segue isso e é curado. Porque as enfermidades podem ser por um espírito de enfermidade. Aí o espírito de enfermidade sai e coloca outro espírito, pior, mais 7. E aí vão para as outras coisas. A intenção do diabo é sempre piorar, nunca melhorar. Mas ele é enganador. No reino de Deus, queridos, Jesus curou a milhares. A Bíblia fala que não existiriam livros suficientes para descrever o tanto de milagres que ele fez. Está no final do Evangelho de João, o último capítulo, a descrição disso. Mas, mesmo com todos aqueles milagres que ele fez, quando Jesus estava preso nas mãos dos malfeitores, quando estava Pilatos lavando as mãos, eles estavam gritando: solta Barrabás e crucifica-o. Portanto, os milagres não levam ninguém a Jesus, não leva ninguém à conversão. Só há um milagre extraordinário que pode levar alguém à conversão, e esse milagre é só o Espírito Santo que faz: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o Espírito Santo entrar na vida dele. Fora isso, não há milagre. Por isso que nós precisamos fazer tudo muito bem. É o terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui com você. Não dá para fazer as coisas mais ou menos. Eu disse aqui, é preciso ser zelosos, termos zelo naquilo que nós fazemos, principalmente quando se trata do reino de Deus. Fazer com excelência, fazer tudo, mas tudo bem. Não dá para aceitar fazer as coisas mais ou menos. Se você vai, inclusive, varrer a sua casa, não varra mais ou menos. Não vai só por cima. Vai embaixo da cama. Remova os tapetes. Coloca as coisas para cima. Não tem gente que vai arrumar a casa, não é assim, irmã Liana? Coloca as coisas tudo para cima, né? Em cima da mesa. Eu acho legal isso, quando você chega num lugar assim, as cadeiras estão tudo em cima da mesa, porque alguém está limpando. Isso quer dizer zelo. Eu já vi gente limpando cadeira e limpa só o assento. Não, irmão, você vai limpar a cadeira, você tem que limpar tudo. Tem que limpar o encosto. Inclusive, eu estou dando aí uma dica para quem limpa o templo. Tem que limpar os pés. Limpar embaixo da cadeira. Graças a Deus aqui na igreja não tem isso, mas uma vez nós fomos limpar o templo. E aí eu falei para os irmãos assim, nós tínhamos uns bancos, era a igreja de Cachoeiro, eu falei: vira os bancos que eu quero que limpe embaixo dos bancos. Meu Deus, descobrimos um arsenal de chiclete. E aí eu comecei a falar na igreja: irmão, não pode colocar chiclete na cadeira da igreja. Misericórdia.
Você vai encontrar isso no shopping, aquele pessoal porco, em vez de jogar no lixo, prega embaixo da cadeira, na escola. Uma vez eu estava na faculdade, quando eu olhei para o meu joelho, minha calça estava toda enchicletada. Não é? Porque eu sentei e cruzava as pernas para escrever melhor. Minha calça ficou toda enchicletada, que nojo! Que boca que colocou aquele chiclete lá, misericórdia. Não é? Então, não dá para ser dessa forma. Qual a qualificação para uma pessoa como essa? Sem educação, não é? Irresponsável. Imagina alguém hoje pregar um chiclete com Covid-19. Meu Deus! Não é? Nós temos que tomar cuidado. E dentro do reino, da casa do Senhor, não é lugar nem de comer, a não ser a ceia do Senhor, nem de beber, a não ser o vinho, que é a ceia do Senhor. Não é lugar para isso. Não é? Se você trouxer uma garrafinha de sua água aí, nós inclusive incentivamos isso para você ter a sua própria. Até paramos de colocar no templo copos descartáveis, porque era um negócio tremendo. Você ia carregar aquela sacola de copo descartável, tinha pessoa que tirava 1, tirava 10, falta de senso. Excelência em todas as coisas. Na sua casa, ao usar a água, usar com inteligência. Nós estamos em crise de água agora também. Crise de energia. Sai dos ambientes, apaga a luz. Só usa o que for necessário. Irmãos, tantas coisas que nós precisamos fazer com excelência. E temos o exemplo disso em Jesus. Marcos capítulo 7, verso 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, olha o que diziam a respeito de Jesus: ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo com excelência. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E aí eu fui entender essa expressão. Por que eles fizeram? Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Porque não precisa de palavras. O mudo fala quando segue seu exemplo. Mudamente falamos. Surdo vai entender, vai compreender, porque o exemplo é muito forte. Mas é lógico, Jesus curava o surdo e ele também curava o mudo. Mas a expressão não tinha a ver com a cura física, tinha a ver com o comportamento. Era uma fala judaica. Fazer o surdo ouvir e o mudo falar, quer dizer, uma vida com exemplo, sem palavras falava, e os surdos, ou seja, quem tinha alguma deficiência, conseguia entender. Pois testemunho fala mais do que palavras. Jesus tinha uma vida de excelência. Nós somos os seguidores de Cristo. Caminhamos na fé. Sabemos que temos que buscar sempre. E não dá para fazermos as coisas mais ou menos. Inclusive a palavra de Deus condena isso. Ai daquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. Quando fala o ai, é ai mesmo. Eu fico pensando que lugar terrível deve ser no inferno. Porque o inferno já é terrível. Mas a Bíblia fala que é o ai do ai. Não é o ai não, tá, irmãos? É o ai com mais ai ainda. Ai, ai, ai. Deve ter um lugar pior lá. Alguém quer descobrir? Levanta a mão aí. Você quer descobrir o lugar pior do inferno? Eu não. Eu quero ir para o céu. Mas para ir para o céu, queridos, eu preciso caminhar firmemente. Eu preciso buscar sempre. Eu preciso fazer tudo muito bem. Ou pelo menos me esforçar por aprender. Andar com aqueles que estão tentando. Fazer o máximo possível. E aí eu trago uma frase para você para encerrar. Atentar para a nossa caminhada na fé é muito mais do que permanecer na igreja. É ser igreja. Eu escrevi ser aqui com todas as letras em caixa alta. Ser igreja é ser em Deus. Ser igreja é estar ligado a Cristo, o cabeça. Ninguém é igreja sem Cristo. Ninguém é igreja sem outra igreja. Eu quero que você, pela fé, repita assim para o seu irmão, sua irmã que está próximo a você, sem muito aproximação, fala assim: nós estamos juntos no ser igreja. Isso quer dizer, queridos, que ser igreja com Cristo quer dizer viver nele, por ele e para ele.
Nós conhecemos a palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Portanto, a ele, para sempre, toda a glória. Amém. É para ele. É nisso que nós vivemos, é assim que temos que ser. Se não permearmos, ou seja, se não investirmos por trilhar dessa forma a nossa caminhada na fé, querido, sabe o que vai acontecer? Seremos ludibriados, entenebrecidos, visão obscurecida, e aí pensaremos em murchar. Cuidado. A sua vida de fé vale muito. Valeu o preço de sangue de Jesus lá na cruz. Nos coloquemos de pé, por gentileza, e nós vamos orar.